Olá, eu sou Paulo Azevedo e a gente vai falar agora um pouquinho sobre vínculos. Quais são as possibilidades de estar fechando essa parte de vínculos que você tem com o seu país de origem? Então, se eu tenho um contrato em CLT com uma empresa, recebo meu contra-cheque ou lerite mensalmente, eu tenho um contrato pela empresa. Se eu sou um empresário, eu estou vinculado no corpo de sócios, tem emissão de prolabore, então eu já tenho um contrato social, então eu consigo fechar toda os meus vínculos como empresário. Se sou um estudante acadêmico, eu estou matriculado numa faculdade, numa pós-graduação, estou em curso, tenho uma declaração de matrícula ativa, com mais os históricos das matérias cursadas, eu fecho o meu vínculo como estudante acadêmico. Se eu sou menor de idade, eu tenho a declaração de matrícula na escola de ensino médio ou fundamental. E aí a outra nuance que talvez é o mais complexo nos dias de hoje, quem trabalha como autônomo. Então, por exemplo, se hoje sou um microempreendedor, eu tenho um MEI. Então, para eu poder formalizar essa atividade com a imigração, não tem outro caminho a não ser apresentar o certificado MEI, onde apresentar o meu CNPJ, a data de abertura e notas fiscais que comprovem a minha fonte de renda através desta atividade. Então, se a gente está trabalhando, se eu estou num contrato CLT, eu preciso apresentar os últimos 3 contra-cheques. Quando eu trabalho como MEI, a emissão de nota fiscal ela tem que considerar os últimos 3 meses. E a gente tem 2 opções. Uma é através do relatório de emissões de notas fiscais que o sistema da prefeitura da sua cidade disponibiliza ou as próprias notas fiscais em composição. Porém, um adendo, o sistema da imigração ele só tem 4 megas para poder compactar todo o seu background. Então, tudo que se é referente a uma segunda prova de identificação como RG ou CNH, diplomas, histórico empregatício através da carteira profissional com mais a sua atividade recente, com mais o histórico de viagens e mais a motivação é nesse único arquivo. Então, em 4 megas a gente precisa compactar toda essa documentação. Então, se a gente tem a emissão de notas fiscais, se você emite a média de 10, 15 notas mensais, nós estamos falando de quase 30, 40 notas somando os 3 meses. Então, por isso que o ideal é trabalhar com esse relatório emitido de forma mensal que o próprio sistema da sua prefeitura disponibiliza para poder fazer a prova de identificação. E com a última exigência de tradução juramentada, o último mês, ou seja, o mais recente, a gente apresentar esse relatório em tradução juramentada também, apresentando a versão em português e a versão em inglês para a contraprova que aquele documento é de forma idônea e genuína. Agora, se a gente está falando de profissionais como psicólogos, advogados, designers, é muito comum a pessoa não ter nenhuma comprovação de contratos. O advogado ainda tem sim toda a ação que ele vai representar um cliente junto à corte, enfim, a um juiz, ele vai precisar daquele contrato de prestação de serviço. Então, esses contratos sim podem ser apresentados no processo. Psicólogos geralmente fazem locação de sala ou participação em alguns centros médicos, também pode ser apresentado esse contrato de prestação de serviço. E para designers e web designers pode ser feito através de contratos periódicos, né? Prazo determinado ou indeterminado ou por projetos. Então, sempre munido de algum documento. O formulário oficial ele exige os últimos 3 empregos anteriores, considerando o mais recente. Então, toda a informação ela tem que estar seguida na aplicação de um documento para fazer a evidência e conta-prova daquela informação. Por isso que contratos são totalmente importantes no processo. Caso você não tenha esses contratos, vai ser necessário formalizar, seja através desse contrato de prestação de serviço, que é realmente a sua atividade, ou de uma declaração de atuação em papel timbrado do próprio empregador, sinalizando a logomarca, CNPJ, telefone, e-mail, site. Então, todas as informações que realmente a imigração, em caso de dúvida, possa contatar para tirar alguma informação um pouco mais específica, tá bom? Qualquer dúvida pontual pode entrar em contato com a nossa equipe através do contato @tripvisas.net.